Evangelho, quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será retirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos no Sermão da Montanha. Estamos na sequência após as bem-aventuranças que o Senhor nos entrega a todos os seus discípulos. E hoje nos encontramos exatamente no texto que fala sobre o cumprimento da lei. E Jesus, no texto de hoje, faz referência aos maiores e aos menores no reino dos céus. Porém, eu queria chamar a atenção de vocês para esse, que não é um detalhe, mas é um elemento central. Prática e ensinamento estão sempre unidos. Ensinar a palavra de Deus sem praticá-la não gera frutos. Mas não apenas frutos, apenas no efeito da pregação. O primeiro fruto que não é gerado é na vida do próprio pregador. Por quê? Se por meio da prática se reforça a vida no espírito, a ausência da prática leva ao empobrecimento da vida no espírito. E se é por meio do Espírito Santo que nós geramos frutos em Cristo, significa que se a vida no espírito diminui, os frutos também diminuirão. Se a pregação, ela é fruto dessa prática, ainda que possa acontecer sem a prática, como o Senhor adverte em algumas situações em relação aos fariseus, quando ele diz, praticai o que ele vos diz, mas não praticai as coisas que eles praticam. Escutai, guardai no coração, porque eles estão ensinando a verdade, mas não segui-os, porque eles não praticam a verdade que ensinam. Então, é possível ainda que haja uma pregação. Então, a prática e a pregação são duas realidades que estão interligadas, mas que também têm o seu grau de independência. E aí alguém poderia colocar, mas como assim, padre, vai ter um grau de independência se em tantos outros lugares a gente percebe que a pregação ela é um fruto do Espírito nessa prática da justiça, nessa prática, nesse exercício da vida no Espírito? Porque o Senhor cumpriu uma promessa em nosso favor. E essa promessa, Ele não volta atrás. A promessa de que Ele conduziria os nossos passos e nos instruiria no caminho da verdade. E se por fim todos os homens que foram abençoados e ungidos por eles se calassem e se rebelassem em absoluto contra Deus e definitivamente contra Deus, as pedras falariam e anunciariam o nome do Senhor. Então o teu Senhor prometeu conduzir a sua vida e falar sempre contigo, sem jamais te abandonar. Por isso, ainda que um pregador, ainda que aqueles que tenham sido abençoados por Deus para anunciar a palavra, venham a não praticá-la, o Senhor, por amor a nós, suporta aquele ato de desamor grave da parte de quem tem o dever de ensinar, de não render a ele um ato de justiça, praticando a vida no Espírito que recebeu, e através de seus lábios entrega por nós as palavras de vida.
as palavras que são necessárias para que o ensinamento da verdade aconteça. Agora, é claro que esse ensinamento será tremendamente perturbado pelo contra-testemunho, ou seja, pela não prática do pregador, e será profundamente perturbado por toda aquela influência que acontece exatamente a causa de uma consciência corrompida ou desorientada na direção de Deus. Ou mesmo uma consciência que já chegou ao grau de rebeldia contra Deus. Então isso terá um efeito, sim. Mas se o Senhor suporta, digamos assim, né, vamos usar essa imagem, um canal tão precário e resistente para fazer chegar até nós uma água viva, é claro que esse mesmo Senhor está pronto, adiante da adesão do nosso coração, cuidar em retirar toda aquela impureza que terminou por chegar até nós junto com a pregação, por causa da rebelião, por causa da não prática, por causa da consciência desorientada daquele que deveria nos ensinar a palavra, nos ensinar o caminho da vida. Então esse grande sinal de esperança que o Senhor nos dá, esse grande testemunho de amor, que por mais que as vias sejam difíceis e tortuosas, por mais que as vias estejam comprometidas, o seu Senhor vai percorrer a estrada até você e não vai te deixar na mão, Ele vai te conduzir no caminho da verdade. Esse mesmo testemunho do Senhor é que ilumina o nosso coração para que possamos ter piedade e misericórdia daqueles que foram abençoados e ungidos por Deus para ensinar-nos a palavra e o caminho da verdade do Evangelho e não estão vivendo. Às vezes pode vir aquele ímpeto de fazer o justiceiro, né? De começarmos então agora, o nosso caminho é o caminho da misericórdia e do perdão. Ser misericordioso e ter perdão não significa ser tolerante com o erro e aceitá-lo com normalidade. Atenção, isso é um erro muito comum, seja de interpretação, seja de comportamento que acontece nas nossas comunidades cristãs. Tolerar e aceitar com normalidade o erro. Não é isso. Escolher praticar o ensinamento recebido do Evangelho e lançar mão de todos aqueles sinais e testemunhos, porque se pelo anunciador do Evangelho não vem o testemunho da prática, fica seguro, meu irmão, que o teu Senhor te ama. Se Ele suportou um canal tão cheio de resistências, imperfeições, rebeldia e impurezas para poder trazer até você a água viva do Espírito Santo, e dessa forma o ensinamento chegou até você, Ele vai trazer também outros que poderão testemunhar como se vive, como se pratica isso. E o nosso ato maior, seja de protesto, seja de educação, de chamado à conversão, não vai se dar através da rebeldia, da briga, da confusão, mas através da misericórdia e do perdão. Como? Praticando aquilo que foi ensinado. Lançando mão de todos aqueles testemunhos que o Senhor está dando da prática sana da vida cristã, da prática vigorosa de um amor autêntico pelo Senhor e dando-nos a prática dessa verdade. O ensinamento recebido, agora ele vai vivamente praticado. Infelizmente, não recolhendo o testemunho, talvez, daquele que nos transmitiu o ensinamento, mas recolhendo o testemunho daqueles que o Senhor colocou por nós para que pudéssemos conhecer como praticar a vida que recebemos no Espírito. E perseverando nisso, com coragem e confiança no Senhor, estaremos respondendo, deixando de maneira clara que não toleramos o pecado e de que a não prática da vida cristã
não é uma normalidade, não é algo aceito com normalidade entre nós. Não, não, absolutamente não. Essa é a grande tentação que o maligno, que o inimigo infernal tenta sempre enfiar com mais frequência no seio das nossas comunidades cristãs. A normalidade. Uma vida completamente desgarrada do ensinamento do Evangelho, extremamente ambígua e misturada como aceitável, como possível, como tolerável, como uma certa normalidade para os tempos de hoje. Não, o Evangelho é o mesmo. As exigências não mudam. São os tempos que se adaptam ao Evangelho, não o Evangelho que se adapta aos tempos. Não, absolutamente não. Até porque ao longo dos séculos, se toda a revelação nos foi entregue e está pouco a pouco sendo dado a cada um de nós a mergulharmos com maior profundidade no conhecimento da verdade e na compreensão dela, não é para nos afastarmos dos antigos, mas para estarmos ainda mais unidos a eles. Lembrem-se daquilo que a gente já falou uma vez lá atrás, né? Alguns séculos atrás, a Eucaristia não era mantida nas igrejas. Mas depois que os concílios definiram que a reserva eucarística deveria estar presente dentro das igrejas, quanto a respeito da beleza da Eucaristia não se aprofundou. E tudo que temos hoje, e quantas outras revelações, sejam elas marianas, quantos outros testemunhos dos santos ao longo dos séculos nos irradiaram o conhecimento a respeito da beleza e da profundidade de Jesus presente na Santa Eucaristia. E recolhemos por séculos a fio testemunhos fortíssimos e potentíssimos a respeito da presença do Senhor na Santa Eucaristia, que nos tinha sido dada a conhecer desde a Quinta-feira Santa. Mas ao longo dos séculos fomos mergulhando nesse conhecimento. Então tudo já estava entregue na Quinta-feira Santa. Tinha sido anunciado pela lei e pelos profetas, como vemos no Evangelho de hoje, mas já tinha sido completamente entregue na Quinta-feira Santa, mas ao longo dos séculos fomos penetrando cada vez mais naquele grande tesouro e chegamos hoje ao conhecimento que chegamos. Que grande alegria por nós sentem os grandes santos, como São Bernardino de Sena, que anunciou e defendeu Santo Capuchinho, a presença de Nosso Senhor na Santa Eucaristia e tantos outros santos. E nós hoje temos todo esse tesouro da Santa Eucaristia com diversos documentos escritos a respeito da Santa Eucaristia, com diversos doutores da Igreja que nos falaram a respeito da Santa Eucaristia, e com que alegria eles nos olham da glória por tudo aquilo que recebemos. Mas não deveria ser a nossa prática de amor muito maior do que foi a prática heróica e colossal desses homens? Porque muito maior é o tesouro que nós recebemos. Entretanto, a nossa prática de amor a Jesus presente na Eucaristia, ainda como comunidade ampla, né? Não a prática pessoal, mas como comunidade ampla, ainda é tão limitadinha, ainda está tão circunscrita a momentos específicos da liturgia e não vem incorporadas como, por exemplo, por que não começar o nosso encontro da pastoral familiar passando todos para fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, dizendo o ato de amor diante de Jesus na Eucaristia, ou então o coração aberto de nosso Senhor Jesus Cristo por nós nos foi entregue na Sexta-feira Santa. Mas em todas as nossas igrejas do Brasil, nós encontramos a imagem do Sagrado Coração de Jesus. E o nosso ato de amor ao coração de Jesus, como um apostolado da oração, olha, bendito seja Deus, eu agradeço constantemente ao Senhor pelo tesouro que são cada um dos membros do nosso apostolado da oração no Brasil e no mundo.
E cada vez mais vejo, estando fora do Brasil, o tesouro e a riqueza que temos desse movimento dentro do nosso país. Não encontrei fora do Brasil um movimento mais forte de amor ao Sagrado Coração do que o apostolado da oração, por todos os lugares por onde passei. E eu tenho certeza que o céu se alegra profundamente por sermos e estarmos juntos a esse grande apostolado. E desejo que se multiplique cada vez mais, não só entre os mais velhos das nossas comunidades, mas entre os mais jovens. Mas para isso, é preciso que o nosso coração se abra de amor ardente pelo Sagrado Coração de Jesus. Volto a dizer que nos foi entregue na Sexta-feira Santa, mas que ao longo dos séculos nos foi sendo revelado cada vez mais intensamente. E assim a nossa prática de amor, não só o ensinamento, mas a prática de amor ao Sagrado Coração e a prática de amor, a divina misericórdia que vem desse coração misericordioso do Senhor, ao longo dos séculos, foi se dando cada vez mais. Imagina os santos que olharam lá atrás o coração misericordioso de Jesus no 1200. Imagina São Francisco de Assis inclinado em oração à Porciúncula quando vê o Senhor que tem o coração transpassado, que se apresenta diante dele perguntando a São Francisco o que ele lhe queria pedir. E ele pede a intercessão em favor, o perdão em favor de todos os pecadores, ele pede aquilo que é mais caro ao coração de Jesus. E depois de São Francisco até hoje, o quanto nós conhecemos da beleza desse coração, volto a dizer, quantos documentos, quantos doutores da Igreja, quantas revelações privadas que foram entregues como universais ao bem de toda a Igreja, como Santa Margarida Maria Alacoque, como agora, recentemente, nos nossos tempos, Santa Faustina Kowalska, que nos falam desse coração. Santa Catarina de Sena, ainda no 1300, a respeito da Divina Providência. E com que alegria esses santos nos olham dizendo: nossa, essa geração recebeu muito mais. E que esperança e intercessão eles fazem por nós para que a nossa prática de amor seja muito maior do que a prática colossal e heróica que eles fizeram. Percebem? É importante a gente ter isso vivo dentro de nós. Porque aqui se baseia a verdade que o Senhor está nos dizendo no Evangelho. Às vezes pensamos que aqueles que ensinam a não praticar são aqueles que se levantam com uma maldade, como o vilão do desenho animado. Nós vamos ensinar a não praticar agora, porque somos malvados. Não, mas às vezes ter o tesouro na mão e deixá-lo no canto do quarto é uma forma de você também privar o ensinamento. Ter nas mãos algo que lhe foi entregue para que no seu amor você siga é um ato de desobediência. Ainda que não seja um ato de desobediência formal, a indiferença diante de uma realidade sobre a qual se tem consciência é um ato de desobediência. Porque aquela indiferença te qualifica como quem não está disposto a fazer o que foi dito. Então, esse normalmente é o efeito mais grave daquela desobediência da qual nos fala o Evangelho hoje, que não são aqueles que se obstinam a não obedecer propriamente, mas aqueles que se comportam com uma certa indiferença diante do tesouro. Porque aquele que se obstina em não praticar, meu amigo, não vai entrar no reino dos céus. Assim como aqueles que se obstinaram em não praticar a vontade de Deus foram colocados para fora. E assim como todos aqueles que se obstinam definitivamente em não querer nada que venha de Deus e não querer, por fim, a sua misericórdia, não vão entrar no reino dos céus porque rejeitaram a misericórdia e o perdão do Senhor, rejeitaram o sacrifício que estabelece a comunhão. Então, aqui se refere a essa desobediência a respeito dos mandamentos e que será o menor no reino dos céus. Muito provavelmente aqueles que têm a possibilidade de praticar, mas pela indiferença, realiza um ato de desobediência, porque a consciência foi iluminada, o conhecimento existe,
mas na hora de assumir o compromisso da prática, deixa de lado. Que a nossa geração não seja a menor no reino dos céus por causa disso, mas que nós possamos estar, que toda a nossa geração possa estar junto com os grandes do reino dos céus, porque praticamos aquilo que nos foi ensinado. Olhamos os testemunhos à nossa volta e escolhemos, sim, Senhor, nós vamos praticar. E praticando, a nossa prática de amor ao Senhor possa atrair aqueles que ainda não praticam, ou aqueles que, de certa forma, deixaram pouco a pouco de se aplicar sobre essa vida no Espírito, sobre essa prática na vida no Espírito. E veja, voltando ao exemplo que falei ainda há pouco, né? A gente pode fazer um ato de amor ao Sagrado Coração de Jesus com o nosso grupo de oração, que às vezes se reúne, não sei, digamos aqui, numa sexta-feira. E por que não naquela primeira sexta-feira do mês, não fazemos, por exemplo, um ato de amor e consagração ao Sagrado Coração de Jesus? E a cada sexta-feira, no início, um ato de amor à cruz do Senhor, à paixão do Senhor. Ou mesmo, por que não consagramos ao preciosíssimo sangue aquele nosso encontro? E podemos fazer isso com o nosso grupo jovem, com as demais pastorais. Todos nós temos a chance de poder praticar e viver os tesouros da Palavra de Deus. São Jerônimo, em um determinado trecho dos seus escritos, fala de maneira tão significativa, dizendo: toda vez que leio a lei e os profetas, eu busco Cristo, eu olho para Ele, eu as leio para ver o meu Senhor. E alguém fala: poxa, mas ele não deveria estar focado ali, né, como grande estudioso da Sagrada Escritura? E ele explica de uma maneira tão delicada, ele fala: bom, quando o sol está a meio-dia, o que é a luz de uma lamparina colocada sobre o chão? Apenas um brilho que cintila. E nada mais, ela não consegue iluminar mais nada que está à sua volta porque o sol já está a plena potência. Mas isso não significa que a lamparina não tenha o seu valor. Ao ver que ela não ilumina, isso me faz olhar para aquela luz mais forte que a envolve completamente. E aquela lamparinazinha, não acredite que ela não tenha valor por estar agora inteiramente tomada pela luz do sol, que é muito maior e mais potente do que ela, porque ela está acesa por ter sido a fonte que conduziu os homens durante a escuridão, a fonte de luz, ou melhor, o foco de luz, ou o feixe de luz que conduziu os homens até o meio-dia. Então a presença dela ali debaixo daquele sol é o sinal de que o tempo para o qual ela foi acesa chegou. Rapaz, isso é lindíssimo. Isso é lindíssimo. O tempo para o qual ela foi acesa chegou. Chegou, a gente está dentro. E essa palavra tão delicada de São Jerônimo coloca a gente de novo dentro do início da nossa meditação, né? E se estamos dentro, é para recebermos o ensinamento e praticarmos. Aproveitemos para fazer o nosso ato de consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Estamos chegando à conclusão da nossa novena e na próxima sexta-feira teremos a grande solenidade do Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos dou graças, ó Sagrado Coração de Jesus Cristo, e vos consagro a minha vida, as minhas ações, minhas penas e sofrimentos, para não querer mais servir-me de nenhuma parte do meu ser, senão para vos honrar, amar e glorificar. É esta minha vontade irrevogável, ser todo vosso, e tudo fazer por vosso amor, renunciando de todo o meu coração a tudo quanto vos possa desagradar. Tomo-vos, pois, ó Sagrado Coração, por único bem do meu amor, protetor da minha vida, segurança da minha salvação, remédio da minha fragilidade e da minha inconstância, reparador de todas as imperfeições de minha vida e meu amparo seguro na hora da morte.
Se ao coração bondosíssimo de Jesus, a minha justificação diante de Deus, vosso Pai, para que desvie de mim a sua justa cólera. Ó coração amorosíssimo de Jesus, deposito em vós toda a minha confiança, pois tudo temo de minha malícia e de minha fraqueza, mas tudo espero de vossa bondade. Extingue em mim tudo o que possa vos desagradar, ou que se oponha à vossa vontade. Seja o vosso puro amor tão profundamente impresso em meu coração que jamais possa eu vos esquecer nem me separar de vós. Suplico-vos que o meu nome esteja escrito no vosso coração, pois quero fazer consistir toda a minha felicidade e toda a minha glória em viver e morrer como vosso servo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, pela intercessão da Beata Francisca de Jesus, pela intercessão de São Jerônimo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.